Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, ilustres visitantes. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela TV, Câmara, via internet, através do nosso site. Hoje nós estaremos realizando a 16ª sessão ordinária do 4º ano legislativo, portanto, o último ano dessa legislatura, ou seja, da 16ª legislatura. E sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão, solicitando ao nosso primeiro secretário da mesa diretora, vereador Luiz Alberto, que proceda a leitura do material constante do expediente. Boa noite à mesa, boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes e aqueles que nos acompanham. Ofício 40316 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 4116, que autoriza o Poder Executivo do município de Águas da Prata, Instância Mineral, a conceder, mediante concorrência pública, o uso a título oneroso ou gratuito do balneário Teutônio Vilela e da outras providências. Mensagem encaminhando projeto de lei de autoria do Executivo, dispensa a sua leitura na íntegra, porque ele ficará no mínimo 15 dias à disposição dos senhores vereadores, até a próxima reunião ordinária. Então, nosso despacho é às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 43116 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 4216, que cria no município de Águas da Prata parada segura para mulheres em horário noturno no itinerário de ônibus de transporte coletivo urbano. Outro ofício encaminhando outro projeto de lei do Executivo, nosso despacho às comissões competentes para parecer. Ofício 43416 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 46 e 4916 de autoria do vereador Ismael Líbio, que versa sobre corte de bambu e também refazer o muro de arrimo nos fundos do imóvel localizado na Avenida Eduardo Lírio 177, e encaminha a cópia da comunicação interna 8716 da Secretaria do Meio Ambiente, apresentando maiores esclarecimentos quanto aos solicitados. Ofício do senhor prefeito, respondendo o requerimento de autoria do vereador Ismael Líbio de Assis, nosso despacho à disposição do vereador Ismael, de todos nós, após ciente arquivos. Ofício 43516 do Executivo, dando resposta ao requerimento 12316 de autoria do vereador Fábio Ferraz, que verte sobre o conserto de bancos quebrados das mesas na pracinha do Pão da Cascata. Leitura informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para as providências cabíveis. Ofício resposta a requerimento do vereador Fábio Ferraz. Nosso despacho à disposição ciente arquivos. Ofício 43616 do Executivo, dando resposta ao requerimento 11816 de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre limpeza constante no ponto turístico da Cascatinha. A Prefeitura informa que encaminhou cópia do mesmo à Secretaria de Obras e Serviços, que determine a limpeza constante do referido local. Ofício resposta do senhor prefeito ao requerimento do vereador Luiz Alberto Teixeira Ferreira, nosso despacho à disposição de todos, ciente arquivos. Ofício 43716 do Executivo, dando resposta ao requerimento 12216 de autoria do vereador Flávio Ferraz, que versa sobre desnível da rua Tereza Cavini. Informa que encaminhou cópia do requerimento à divisão de engenharia para efetuar vistoria na referida rua e apresentar soluções para o problema. Outro ofício resposta do Executivo, respondendo a requerimento de autoria do vereador Fábio Ferraz, ciente arquivos. Ofício 43816 do Executivo, dando resposta ao requerimento 12116 de autoria do vereador Fátima Regina, versa sobre vistoria e limpeza de caixa de esgoto e de gordura existentes dentro do prédio azul do bairro São Judas Tadeu. O leitor informa que já foi solicitada a limpeza pela Sabesp e que o mau cheiro se deve ao fato de essas caixas não são vedadas,
mas a informação foi repassada aos moradores para as devidas providências. Ofício do senhor prefeito, respondendo a requerimento de autoria da vereadora Fátima Regina Chiarella, nosso despacho à disposição, ciente arquivos. Ofício 43916, executivo dando resposta ao requerimento 12016, de autoria do vereador Luiz Alberto, que verte sobre a toca de lâmpadas da cidade e bairros, e informa que os moradores devem comunicar à prefeitura para que a mesma providencie a substituição das mesmas. E quanto à varrição de ruas, temos tentado atender a todos os bairros, mesmo com poucos funcionários existentes na área de limpeza urbana. Outro ofício, resposta a requerimento do vereador Luiz Alberto, despacho à disposição, ciente arquivos. Ofício 44016, executivo dando resposta ao requerimento 11916, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre a limpeza e cuidados com o balneário. A prefeitura informa que encaminhou novamente o projeto que visa a concessão do balneário e, sendo aprovado, conseguiremos colocá-lo novamente em melhor estado. Tem uma coisa com a outra. Outro ofício respondendo a outro requerimento do vereador Luiz Alberto, despacho à disposição, ciente arquivos. Ofício 44116, executivo dando resposta ao requerimento 11716, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre desperdício de materiais de construção no Cristo Redentor. A prefeitura informa que o material mencionado não pertence à municipalidade, sim à empresa vencedora do processo licitatório da obra do Cristo Redentor. Mais um ofício do senhor prefeito, respondendo a requerimento de autoria do vereador Luiz Alberto, despacho à disposição, ciente arquivos. Ofício 44216, do executivo dando resposta ao requerimento verbal 4816, de autoria da vereadora Fátima Regina, que versa sobre a inclusão do ponto de iluminação Calçadão do Bosque. A prefeitura informa que encaminhou cópia do requerimento à divisão de engenharia para a elaboração do projeto visando a inclusão desse ponto de iluminação no local mencionado. Resposta do executivo ao requerimento de autoria da vereadora Fátima Regina, despacho à disposição, ciente arquivos. Ofício 44316, executivo dando resposta ao requerimento verbal 4716, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre capina, conserto e manutenção da estrada da Serra da Paulista. A prefeitura informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para as devidas providências. Resposta do executivo ao requerimento do vereador Luiz Alberto, despacho, ciente arquivos. Ofício 44416 do executivo dando resposta ao requerimento 11516, de autoria da vereadora Fátima Regina, que versa sobre referente ao pedido de concessão de merecida e justificada gratificação, prêmio à funcionária Leiriere Fabiana Padovani de Lima. A prefeitura informa que, em virtude da crise financeira no momento, não teremos condições de conceder a gratificação, mas a próxima administração poderá verificar a viabilidade de efetuar tal pagamento. Ofício do senhor prefeito, respondendo ao requerimento de autoria da vereadora Fátima Regina Chiarella, despacho à disposição, ciente arquivos. Ofício 44516, executivo dando resposta ao requerimento 11616, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre o trajeto do ônibus circular até o final da Vila Leles, no bairro da Cascata. A prefeitura informa que o veículo tem dificuldades de manobrar no local e, portanto, estamos prezando para evitar maiores danos ao veículo, mantendo assim a linha em funcionamento. Mais um ofício respondendo a mais um requerimento de autoria do vereador Luiz Alberto, despacho à disposição, ciente arquivos. Ofício 44616, executivo encaminhando o projeto de lei 4416, que dispõe sobre a política municipal de turismo, institui o Fundo Municipal de Turismo, o FUNTUR, define as atribuições da administração pública municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e dá outras providências.
Ofício, mensagem do senhor prefeito municipal, encaminhando projeto de lei? Está na frente. É projeto de lei. Projeto de lei. Aí, na segunda folha. Exato. Projeto de lei número 44, que dispõe sobre o turismo municipal de turismo. Nosso despacho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 44716, executivo encaminhando um balancete da receita e despesas do mês de junho, julho e agosto de 2016 da prefeitura. Ofício do senhor prefeito encaminhando os balancetes de junho, julho e agosto. Nosso despacho à disposição dos senhores vereadores após ciente arquivos. Projeto na contabilidade. Projeto de lei 4016, de autoria do vereador Luiz Alberto, que dispõe sobre denominação na rua do Distrito São Roque de Fartura. Projeto de lei que dispõe sobre denominação de rua, de autoria do vereador Luiz Alberto. Nosso despacho às comissões competentes para emitir parecer. Projeto de lei 4616, de autoria do vereador Luiz Alberto Fábio Ferraz, que dispõe sobre denominação na rua, no loteamento Boa Vista 2. Outro projeto de lei que dispõe sobre denominação de rua, no loteamento Boa Vista 2, de autoria dos vereadores Luiz Alberto e Fábio Ferraz, como justificativa, nosso despacho às comissões competentes. Senhor presidente, tem vários projetos de lei para comemoração à consciência negra. Eu vou propor aí, se os senhores aceitam de fazer, a presidência aceita fazer tudo em bloco. Mas Quer que eu só fale o nome? teria que entrar na ordem do dia. Não, né? ele vai agora no expediente. Coisa é outra. Tá. Então são vários aí de homenagem. 1, 2, 3, 4, 5 projetos de decreto legislativo. Nosso despacho às comissões competentes para emitir parecer. Projeto de resolução 0716, de autoria da mesa, que dispõe sobre alteração nos artigos número 18, 27, 33, 56, 69, 81, 87, 117, 121, 142, 146, 149 e 198 do novo regimento interno. Projeto de resolução de autoria da mesa, nosso despacho às comissões competentes para emitir parecer. Projeto de emenda à lei orgânica 0116, de autoria da mesa, que dispõe sobre revogação da emenda 11 de 15 de 12 de 2008 e alteração nos artigos 89 da lei orgânica do município. Projeto de emenda à lei orgânica que dispõe sobre a revogação da emenda número 11 de 2008 e alteração do artigo 89 da lei orgânica. Nosso despacho às comissões competentes para emitir parecer. Moção de pesar 7916, de autoria do vereador Ismael Líbio, apresentando as condolências da casa à família lutada do senhor Carlos Sinigói, ocorrido no dia 15/10. Moção de pesar de autoria do vereador Ismael Líbio de Assis. Eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade, nosso despacho oficie-se a família enlutada. Requerimento 13016, de autoria do vereador Luiz Alberto, solicitando que seja oficiado ao prefeito eleito, senhor Carlos Henrique Bezena, para o mandato 2017-2020, solicitando que envie a essa casa cópia do plano de governo registrado em cartório para conhecimento e acompanhamento dos vereadores atuais e também dos eleitos para o mandato 2017-2020. Requerimento de autoria do vereador Luiz Alberto, eu coloco em discussão.
Conceda a palavra ao vereador autor do requerimento. Até por surpresa aí, quando eu fui compulsar o plano de governo dele, aí eu vi 3 linhas ou 4 linhas, né? Aí eu chamei ele para um debate, assim como o Lúcio também, porque eu vi que não tinha nada, né? Então, aí depois disso ele fez um espalhafato lá, levou lá no cartório, registrou um que a gente não tem conhecimento do que é. Então, estou pedindo que ele mande aqui, até para conhecimento nosso, vamos ver se ele atende, né? E dos futuros vereadores. Continua em discussão o requerimento. Eu peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador Dezinho. Senhor presidente, novos vereadores, queridos amigos, visitantes. É o seguinte, o pedido até que é válido, mas eu não sei, ele não assumiu, ele não é o prefeito. Mas isso não implica. A partir do momento que ele assumir, ele, de fato, ele é o prefeito, né? Mas ele pode negar ou não. Mas se não fizer isso, mas a gente pode pedir até na... Não, mas eu acho que é muito válido, porque isso pesou bastante. O senhor me permite uma Sem dúvida. É que a gente pode também fazer seu ofício ao cartório, que é público. É público. Né? Só que a gente tem que ter conhecimento do que é isso, que documento é esse. Mas né? no caso... No TRE, como nós fizemos, nós registramos no cartório certo, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Todos os candidatos. Só que eu fui ver o dele, que era 3, 4 linhas, assim, que só tinha. Depois eu ouvi falar que ele registrou um outro, ou o mesmo, e eu não tenho conhecimento. Mas isso vai dele querer ou não ser delicado com essa Câmara, né, de apresentar. Mas se não for também, isso é público, eu posso querer na própria cartório. Não, eu acho válido, sem dúvida. Eu acho que Você na palavra. Até porque a gente deixa de ser vereador no dia 31 de dezembro, mas não deixa de ser cidadão e ter representado uma parcela da sociedade. Entendi. É porque o prefeito ganhou com aproximadamente 47%. Então, quer dizer, ele não teve a maioria, ele tem 53% que não votou nele. Mas é da população toda de ter o conhecimento de poder cobrar o que ele prometeu, o que não, né? Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Se for favorável com essa questão, os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade, nosso despacho oficie-se no sentido requerido. Requerimento 13116, de autoria dos vereadores Alberto, solicitando executivo, as seguintes informações. O valor total das obras das rampas para cadeirantes construídas no município. Qual Secretaria de Governo ou onde a Prefeitura obteve recursos para a construção das rampas de acessibilidade? Quais os valores recebidos e repassados às construtoras para as construções das rampas de acessibilidade? Quais os critérios usados pela Secretaria de Governo responsável para destinar aos bairros? E quais os bairros e quantas rampas foram destinadas a cada bairro? Requerimento de autoria do vereador Gaia, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer a palavra, coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, nosso despacho oficie conforme requerido. Requerimento 13216, de autoria do vereador José Alberto, solicitando ao Executivo a cobrança de um valor menor para os usuários pratenses para banho de piscina na praça de esporte. Requerimento que acabou de ser lido, eu coloco em discussão. Conceda a palavra ao autor do requerimento. Hoje, acho que a cobrança é R$10, né? Porque ao longo do uso, acaba ficando alto para os pratenses. Então, o que eu peço é que o senhor prefeito estude uma forma daqueles que não seja usuário, mantenha essa taxa, mas os usuários pagam por mês, ou uma taxa menor, né? Para o uso da praça de esporte. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Peço a palavra? Conceda a palavra ao vereador Dezinho. Eu acho justo que sim, façam diferença sim. Já pensou um pai que tem 3 filhos? Mandando na piscina R$30 cada dia? Imagina isso? Eu acho que é muito. Realmente poderia ser a metade, talvez até demais, mas né? Eu acho bom. Pessoal. Continua em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Fábio Ferraz. Boa noite.
colegas vereadores, boa noite a todos que nos assistem. É um requerimento muito válido, e sou favorável também. Acredito que o valor de R$10 sem inscrição, né, para todos os frequentadores causou muito impacto na piscina. Eu frequento quase semanalmente o clube e ouço, né, que quando a piscina funciona, claramente funciona também, o público tem baixado bastante por conta desse valor. Como o colega vereador disse, uma família de 4 pessoas deixa ali R$40, né? E às vezes quer sair para almoçar, voltar, não tem nenhum procedimento que reconheça aquilo que a pessoa pagou. Enfim, eu acho que é válido, né? Foi decretado esse aumento sem ouvir a nossa opinião, também é da alçada, né, do executivo fazer isso. Mas esperamos que seja o mais breve possível atendido esse requerimento, até mesmo porque o verão já está próximo, né? Fim de semana já tem bastante movimento no clube, apesar da piscina não estar funcionando, mas a gente espera aí que seja tão efetiva essa mudança. E parabéns pela proposição, muito boa. Continua em discussão a propositura. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco o requerimento em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Oficie-se. Requerimento 13316, de autoria do vereador Luiz Alberto, solicitando ao Executivo informações sobre obras que estão sendo realizadas no bairro da Fonte Pratina, pois a Câmara Municipal recebeu um e-mail através da ouvidoria de um leitor que está questionando a situação e os valores investidos nas mesmas, e também se o cronograma da entrega das obras está sendo cumprido. Requerimento de autoria do vereador Luiz Alberto, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Despacho, oficina, senhor prefeito. Ofício 74916 da Aviação Cometa, dando resposta ao requerimento 9516, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre manter a tarifa única entre os bairros situados no município da Estância do Mineral de Água da Prata, que esteja ao longo da SP 342, partindo da cidade vizinha de São João da Boa Vista ou Poste Caldas. E a Cometa encaminha informação solicitada, mas informa que a empresa está autorizada a cobrar dos passageiros a tarifa autorizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre apenas nos mercados interestaduais. O ofício que acabou de ser lido resumidamente, nosso despacho ficará à disposição dos senhores vereadores. Presidente. Após ciente aqui. O e-mail da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, convidando a todos os vereadores para participar no dia 6/11, no Balneário, às 10 horas, para a audiência pública do plano diretor participativo. Só tem uma retificação a fazer aqui, é dia 5 de novembro. Aqui na Xerox ou no e-mail. Houve ali um engano. Então, é o convite extensivo a todos os senhores vereadores para essa audiência pública no dia 5 de novembro, às 10 horas da manhã. Convite por e-mail. Convite por e-mail. Convite da Diocese. À disposição dos senhores. Convite da Diocese. O presidente pode mandar colocar no quadro do mural ali, né? Depois a gente dá o despacho para fixar no quadro de aviso. Um outro convite da Diocese de São João da Boa Vista, extensivo a todos os vereadores, para a solene celebração eucarística, na qual o reverendo Dom Antônio Emídio Vilar tomará posse como 5º bispo diocesano de São João da Boa Vista. Será realizado no Centro de Integração Comunitária, o SIC, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, Jardim Santo André,
no dia 20/11/2016, às 10 horas. Então, um convite aqui da Diocese para a posse do Bispo Diocesano de São João da Boa Vista. Ficará aqui à disposição de todos os senhores vereadores para o dia 20 de novembro, às 10 horas. Puder também anexar lá também. Bom, convite da Câmara Municipal Tambaú, extensivo a todos os vereadores, para participar da sessão solene de entrega de títulos de estudante modelo, ator e atriz modelo, atleta modelo e escola amigo da natureza, que será realizado no dia 18/11, às 19 horas, na rua IP Tênis Clube, na rodovia Padre Donizete, quilômetro 12. Convite da Câmara Municipal de Tambaú para a solenidade a ser realizada no dia 18 de novembro. O convite é extensivo a todos os senhores vereadores. Despacho à disposição após ciente recurso. Terminado o material seguinte. Terminado o material do expediente, eu coloco a palavra aos senhores vereadores para assuntos de interesse do município e ou requerimento verbal. Conceda a palavra ao vereador Luiz Alberto. Bom, eu queria fazer um requerimento, no sentido que o prefeito agora mandasse para essa casa um cronograma das obras ainda que estão para acontecer na cidade, né, que a Câmara Municipal, especial a mesa, que conseguiu, e aí, né, então, por exemplo, eu consegui uma verba com o deputado Paulo Teixeira para a realização da obra do Cristo, né, então eu queria saber como está. Hoje ele mandou dizendo que o material está lá, que não é da coisa, mas se terminou, não terminou, como é que foi? Que foi 250 mil. Na praça que nós conseguimos o São Roque da Fartura, que foi 250 mil, mas já foi disponibilizado, eu vi no site, 140 e poucos. Então, como é que está o andamento disso? Nós conseguimos também uma ambulância, né? Como é que está a negociação dessa ambulância, bem como os 40 mil agora para o medicamento, aí no posto de saúde. Os 150 mil também conseguimos da deputado Paulo Teixeira, que era inicialmente para Cascata e foi mandado para a Praça de Esporte. Então, como é que está esse andamento? Então, nesse final de mandato aí, que resta mais praticamente só 2 meses, quais os cronogramas desses recursos, ou vai ser para a próxima gestão, 2017 e 2020. Obrigado, senhor presidente. Eu coloco o requerimento verbal em discussão. Ninguém querendo falar da palavra, eu coloco o requerimento verbal em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Oficie-se ao senhor prefeito como requerido. Continua ainda a palavra para assuntos de interesse e ou requerimento verbal. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Cedo a palavra ao vereador Marola. Um requerimento verbal. Eu queria ver se o executivo pudesse fazer um ponto de táxi lá no próximo ao ponto de socorro, ponto de saúde. Já tem. Não, ponto de táxi tem, né? Uma cobertura, né? Vou entrar lá receber uma cobertura. Para que forma? Tem mais cômodo, ser mais acomodado as pessoas lá. Tem o ponto de ônibus, né? Do lado tem um ponto de táxi. Para que possa fazer uma cobertura do carro, do ponto de táxi lá. Esse é o meu requerimento. Requerimento do vereador Marola está em discussão. Ninguém quer usar a palavra, coloque em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho, oficie-se. Continua ainda livre a palavra a quem dela queira fazer uso. Para requerimento, conceda a palavra ao vereador Fábio Ferraz. Algumas 2 sessões atrás eu fiz
um requerimento sobre umas comunicações internas referentes ao Conselho de Patrimônio e o Hotel São Paulo. Eu gostaria de solicitar ao Executivo, assim que for notificada formalmente, que envie a essa casa cópia das notificações ao proprietário do hotel. Esse é o meu pedido. Obrigado. Coloque em discussão o requerimento do vereador Fabinho. Ninguém quer fazer palavra, coloque em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Despacho oficie. Continua ainda a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Eu quero fazer não posso, se eu esquecer eu faço no final, uns 2 ou 3 avisos, mas antes dos avisos, eu quero perguntar aos vereadores autores dos projetos de decreto legislativo se vai, porque a solenidade vai ser dia 17. E eu vi na secretaria que os mesmos seriam colocados na ordem do dia. Mas oficialmente ninguém me solicitou. Pode. São 5 ou 6 projetos em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Eu antes de definir, eu consulto ao plenário se está de acordo que a gente coloque. Havendo consenso, fica definida a solicitação e depois dos meus avisos finais no expediente, vou suspender a sessão por alguns minutos para que seja elaborado os pareceres dos referidos projetos de decreto legislativo. Pois bem, o aviso primeiro que eu tenho que fazer é o seguinte: dia 8 de novembro nós teremos aqui nesse plenário audiência pública, 8 de novembro às 17 horas. Às 17 horas, audiência pública para estudarmos o orçamento. E já me foi requerido, já mandei publicar no jornal que nós costumamos fazer as publicações dos atos desta casa, e essa publicação vai sair um pouco tarde, vai sair no dia 2, e a audiência é dia 8. Mas a gente já avisa os senhores se puderem avisar e convidar. Segundo está informando aqui a Mara, também já está no site da Câmara. Então, dia 8, audiência pública para estudar a peça orçamentária. O outro aviso é o seguinte: a semana passada, quinta ou sexta-feira, a secretária de Turismo, se não me engano, Luciana, me ligou dizendo que iria enviar para essa casa o plano diretor de turismo. E se a gente poderia, no dia 10, que é hoje, se a gente poderia receber o projeto. Não, o projeto nós já recebemos ele hoje. Se a gente poderia receber o autor, não é bem autor, é o que elaborou o projeto para a prefeitura. Deve ter contratado uma empresa ou uma pessoa física para elaborar o projeto. Então, essa pessoa mora em Belo Horizonte e que ela estaria aqui na região, que se poderia vir. Eu falei: olha, isso, em chegando na segunda-feira na Câmara, eu coloco e depois vai para as comissões. Então, aí não vai ser possível.
porque no dia 10, né? Vai ficar isso para o dia 25. Acontece que o projeto não veio nem sexta e nem ontem, segunda-feira. Só chegou hoje na casa. Mas como é de interesse, de grande interesse do município, da instância, eu resolvi aceitar o projeto e já foi lido e já foi encaminhado para as comissões. Mas aí ela me ligou, dizendo, aí eu falei, mas você ficou de me mandar o projeto na sexta-feira ou na segunda e ainda não chegou, hoje é terça-feira, ainda não chegou na Câmara, a sessão é hoje. Pois é, mas hoje já está indo para a Câmara. Isso é o seguinte, o senhor falou que não dá para o dia 10, não, dia 10 não dá. Mas será que não seria possível para esta quinta-feira? Eu falei, tem a sessão hoje, eu consulto os vereadores, que eles podem ter compromisso, precisa ver a agenda deles, porque esse senhor que elaborou o projeto, ele viria aqui fazer uma exposição a todos nós. Agora, eu falei, eu vou consultar e hoje, ainda no intervalo do expediente para a ordem do dia, se houver uma aceitação, se os vereadores, porque se aparecer 2 ou 3 vereadores, fica até chato, e desagradável para ele mesmo, porque ele vai estar na região. Então ele viria. Eu falei, e que horário? Ele falou, não, horário você pode escolher. Os senhores vereadores podem escolher o horário. Então eu passo a palavra aos senhores aqui, se quiserem manifestar, se aceitam ou não, e também vamos acertar um horário para depois da manhã, quinta-feira. Eu não vou poder vir, já vou adiantar que tenho um compromisso na quinta. O Anjo não vai poder vir? Eu tenho compromisso depois das 18 na quinta. Antes eu posso... Não, seria para quinta-feira. Agora, então. Não. Depois das 18 eu já tenho compromisso. Já tem compromisso para depois das 18. Uhum. Na quinta eu tenho também compromisso. Também tem eu vou compromisso. estar em Pinhal. Eu não sei o horário que eu vou sair de lá. Se eu consigo chegar aqui antes das 8, né? Agora não sei que horário que vai ser. Olha, são 3 vereadores. Aí já Tem mais algum dos vereadores aí que tem compromisso, meio compromisso, ou compromisso anteriormente assumido? Eu poderei vir, estarei aqui. O Fabinho já se manifestou que virá. Isso amanhã. Então, é o seguinte, como o acolhimento foi importante, acolhimento importante de um vereador, mas pelo número é muito pequeno o número, e quem cala consente. Aqueles que não se manifestaram é porque não estão podendo vir ou não estão querendo vir. Eu vou ligar para ela, para a secretária de turismo, a Luciana, né? Que vai ficar para o dia 25. Vocês estão de acordo? No dia 25? Também. dia 25. É o dia da sessão. É o dia da sessão. 25 não. É dia 10 de novembro. Desculpa, eu me equivoquei. Estão de acordo, dia 10? Só que eu estava querendo marcar antes da sessão. Marcávamos tipo 7 horas. Perfeito. Porque ele fala das 7 às 8, 8h10, 8h15, um pouco. Perfeito. Aí nós ouvimos ele, indagamos, questionamos e dispensamos eles. Então, porque é de interesse nosso também, que ele vai trazer subsídio para que a gente possa, né? E até lá nós vamos ter 15 dias também para já analisar, porque eu não vi nenhuma linha do projeto. Ninguém percebeu. Não. Então fica assim. Então, eu vou ligar para ela e os senhores já ficam, então, avisados e convocados por dia 10, às 19 horas, para recebermos aqui aquele que elaborou o projeto do plano diretor. Eu teria mais um aviso? Ou não? Depois eu vou ver lá na secretaria, o nosso eficiente servidor, diretor Anderson, ele vai me passar lá, que ele traz tudo anotado, e ele não constou aqui. Hoje ele errou até a data aqui, mas não tem problema, isso é na hora de digitar. Ele sorri, mas eu estou falando sério, viu? Porque ele é competente mesmo, brincadeira. Competente é sério. Quanto ao erro é brincadeira, isso é normal.
Então, ninguém mais querendo fazer a palavra, e dado esses avisos, eu suspendo a sessão por alguns minutos, de 5 minutos, conforme solicitou, e uma solicitação dela não consigo negar, da Fabiana, para nós tomarmos um café. Suspensa a sessão. E do amigo de infância da Cíntia no começo do ano que vem. Entrevista coletiva? Onde vai ser? Não sei, ou vai ser em Águas da Prata ou vai ser em São Paulo, a entrevista coletiva minha e do meu amigo de infância. Nos convida e além da entrevista vai ter algum copo de bebes, alguma coisa assim, não? Se tiver, pode confirmar minha presença já. Ai, Santo Antônio de Capim. Santo Antônio da São Sebastião da Grama. São Sebastião do Capim. Você tirou meu copo que eu estava tomando, né? Não. Ah, não, tá aqui. Eu tomo devagar, eu faço economia. Hein? Não, eu bebo lá, tomo lá remédio, todo dia eu bebo. Desde quando eu não tomo gelado. Eu espero, às vezes eu trago para minha sala, né? Aí espero ele esquentar ou quebrar o gelo. Doutor, não pode tomar hidratado. Não precisa pensar agora, ainda mais agora, hein? Nossa, eu tenho tomado bastante água. Durante o dia você fica acostumado, né? Não vê nossa começa a chamar nem nada. Aí dá uma esfriadinha, você tinha mais um. Mara, tem um aviso da. A sessão solene, dia 17, mas. 17 você tem dia 10, né? É da audiência pública, a do balneário é dia 6, né? Que ele errou aqui, 5, 6. Agora eu já não lembro. Assim, ele foi 6. E eu falei com o Fabinho agora que eu vou ter a reunião lá do meio ambiente. É amanhã, né? Não, terça-feira. Terça que vem. Dia que é terça que vem? Dia 2? Primeiro. 31 que é? Esse aviso da. Ela pediu para lá? É. Você fala para ela que eu estendi a férias dela por mais 10 dias, que esse mês não vai sair pagamento. Não vai pagar. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. A Cíntia. A Ana vai levar para Guaí. Hein, Ana? Já vai ser assessora da Ana lá em Guaí. Ela queria ser assessora do Gaia. Como o Gaia não ofereceu, agora vai ser assessora da Ana lá. Você arruma cada galho. Você quer um pouquinho d'água? Obrigada, amor. Arruma cada galho. Você fez. Você tem dinheiro? Olha, eu falei que eu ia ligar no intervalo, né? Então eu vou ligar para Luciano. Como que só teve 2 vereadores? Né? Então vai ficar para o dia 10. Não dá lá. O meu não carrega, não. Não dá contato pra mim. Não, o dele entrou. O meu não vai. De jeito nenhum. Puxa pra ele. Ó. Ai, que vontade. Eu tô tão pouco lá fora, minha filha.
Pode pôr por último aqui na pasta aí, ó. Que eles estão por último. Amanhã você avisa, doutor. Doutor, amanhã você avisa ela. Tá. Ela pediu que quer uma liberdade profissional no WhatsApp, eu escolhi colocar um abraço. Só que ela não percebeu ainda a minha resposta. Então não adianta mandar agora ou depois, né? Fica registrado aqui? Fica. Valor do chefe, infelizmente.
Vamos brincar de outra coisa? Desgrava aí. Desgrava aí. Desgrava tudo aí, vai. Apaga, né? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Poxa, que bonzinho, o cara tá gostoso, hein? Gravando. Meu filho, amigo do cantor Frank Aguiar, já ligo lá, já faz show, já cantar. Deu cabeça, ô cara. Mas tá louco. Agora é seu toque, é seu. Vai atrasar outras coisas também. A paiolinha, tá atrasando tudo aqui, ó. Você conhece Orlando Morando? Eu preciso conhecer esse Tá, eu ligo pro meu primo, mando meu primo mandar o helicóptero pra aqui, a festa. Você vai de helicóptero? Na dona, que braçada essa menina aí, viu? Uma figura tão importante. Ó. Não tá? Meu Deus do céu. Não dá pra chegar nem sem presente. Sim, dia 8, dia 10, dia 20. Será que eu tenho um celular em casa agora? Começou a pegar fogo, eu joguei fora, joguei assim. Pode não, também. Tem mais coisa aqui. Dia 5, Boné. Dia 8, aliança pública. Dia 10, plano diretor. 19 horas. É 19 horas. Dia 20, novo bispo, 10 horas. É, 10 horas. Dia 11, não é? Tudo de 11. Dia 20. Não, 20 de 11? Não, lá no SIC. É. Dia 20, né? Ele tá. Não. Ah, eu vou. Vai ter razão. Brincadeira. Já terminaram aí? Tá. Estamos aguardando o presidente. Alguém vai tocar mais, Fabinho. Fumos, senta aqui, Fumos. Você que é o segundo. Retomando os trabalhos da ordem do dia, processo 482/16, discussão única, projeto de lei 94/15, de autoria do Executivo, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transportes de passageiros, mototaxista e o transporte de mercadorias, motofrete no município de Águas da Prata, São Paulo. O projeto ele tem parecer contrário do jurídico da casa e também da Comissão de Justiça e Redação, por se tratar de regulamentação da esfera federal, onde o município ele não tem a competência, né, para poder proceder
a regulamentação do exercício das atividades desses profissionais. Eu tive com o nosso procurador, conversei com ele, ele disse que, na verdade, o serviço de mototaxista ele já é regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito e não cabe ao município, né, regulamentar e autorizar ou negar. Então, eu acompanhei, como relator, acompanhei o parecer dele negando, né? Então, coloco em discussão processo número 56. Processo 482/15, projeto de lei 94/15, com a palavra. Mais ou menos também, o ano passado, nós rejeitamos um aí, né? Nós acatamos o veto por quase o mesmo tema, né? Quase o mesmo projeto também. E que não precisava, que isso aí não é tema nem do vereador, nem do prefeito legislar. Já a própria consideração legislou já sobre isso. Então, eu acho que também com certeza acompanho o nosso jurídico, estudou mais a fundo, né? E também quase que a mesma, então também acompanho aí o parecer nosso do jurídico aí. Essa palavra. Conceda a palavra ao vereador. É sabido e está estampado aí que todas as cidades possuem, né, um mototáxi, né? E dentro da cidade tem um mototáxi, que é o transporte também. Vocês veem que carrega botijão de gás, tem um mototáxi que dá o atendimento às borracharias, que troca pneus, peças e tudo. E como que funciona isso? Se nunca nós soubemos de algum problema. Já está regulamentado. Né? Pode abrir uma empresa, né? Pode abrir, não pode? Pode abrir. Abrir uma empresa? Sim. Eu acho que é válido. Água da Prata não tem nada. Nós dependemos muito de São João, por ser a cidade próxima, em autopeças, em medicamentos, em outros tipos de coisas aqui, né? Em correspondência, em tudo, né? Eu sei que na esfera federal está bem estampado. Eu li hoje o processo todo, né? O parecer do nosso juiz e tal, do parecer da comissão, do nobre vereador, embasado nisso aí, tudo bem, mas e como que fica? Então está tudo errado na cidade vizinha, né? Então... Permite a parte? Pois não. É que, na verdade, ele pode ser aberto já com a garantia da lei federal, né? No município, entendeu? Ele pode abrir uma empresa, pode ter um mototáxi da data, não precisa de lei municipal. Pode-se abrir uma empresa de mototáxi aqui, acompanhando a lei federal. Acompanhando a lei federal. Não precisa da lei municipal. Não precisa da lei. Não tem, porque vai bater de frente com a lei federal. Uma lei municipal não pode bater de frente com a lei federal, a lei maior. Quer dizer, então nós não aprovamos esse... Prefeito Alberto? Pois não. Eu acho que você falou tudo aí de autopeça, telão de pizza, é tudo particular também, não é mototáxi que faz. É da turma mais particular da empresa. Particular das peças. Agora o mototáxi mesmo é uma empresa, né? Porque você consegue abrir um MEI aí, simplesmente você consegue. Tocar a empresa. Né? Então não depende dessa lei. De maneira alguma. Então, se não depende, então não tem por que nos aprovar, né? Já existe. Constitucional. Né? Já existe, né? Então, é só isso. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei do Executivo. Peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador Marota. Eu também vejo aí que o mototáxi, cada um pode fazer a sua parte. Ele tem um mototáxi, ele quer colocar como mototáxi, ele também pode ir lá fazer também pelo MEI, que hoje é o microempreendedor individual, que está aí facinho, a pessoa pode fazer, não tem despesa nenhuma e gera seu CNPJ na hora. E lá tem mototáxi, pode fazer tranquilo, e não tem despesa nenhuma, se torna até mais fácil. A pessoa, qualquer um pode fazer, qualquer pessoa. É só isso, presidente. Obrigado.
Continua a palavra para os seus vereadores. Essa palavra também, só para finalizar. Terceira palavra ao vereador Fabinho. Presidente. Eu acredito que é isso também, né? Bem falado pelo colega vereador. A gente acredita que não tem como regulamentar uma coisa que já está regulamentada no caso, né? O fato de reprovar essa lei aqui não impede de que haja no município uma empresa de mototáxi, né? A gente não tem essa abrangência, né? Então é mais questão constitucional mesmo de acompanhar o parecer jurídico e tornar público também. Acho que seria interessante, porque às vezes pode ser, né, que as pessoas questionem, mas por que não tem, por que não tem? Então, assim, é importante falar que não cabe ao município regulamentar esse tipo de coisa que já é regulamentado, né? Então, não é o fato de estar contrariando a lei que não vai poder ter mototáxi na cidade. Creio que seja basicamente nessa linha. Só isso, senhor presidente. Continua. Eu acho que é mais ou menos isso, que inclusive o problema se é constitucional ou não, ele cita aqui uma ADIM, né, do Estado de Minas Gerais, e eu estou vendo agora, eu também não tinha visto não, e não pode, agora é o seguinte, vai lá, requer na prefeitura, abre uma firma e paga lá um alvará de funcionamento, uma taxa da prefeitura, né? Atendendo às normas. Tem que atender às normas. Então, bom, então, ninguém mais quer usar a palavra, eu coloco em única votação. Os que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovado por... rejeitado por 7 votos a 0. Nosso despacho arquive-se. Obrigado, Ana. Processo 48616, discussão única do projeto de lei 9615, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder à venda de bens imóveis desafetados de propriedade do município de Águas da Prata e dá outras providências. Projeto do Executivo que pede autorização para a venda de imóveis, eu coloco em única discussão. Concedo a palavra ao vereador Luiz Alberto. O parecer aí, ele é contrário, né? O parecer, né, vereador Fabinho? Está na frente. Não tem parecer jurídico, né? Não, jurídico não, só tem da comissão. Tá, eu me coloco contrário a esse projeto pelo seguinte motivo. Uma que o prefeito está deixando agora o exercício, e eu não vejo que isso agora, numa crise dessa, vai ter um preço razoável, um preço justo pelos terrenos, né? Além do que, também não vejo que venha resolver absolutamente nada. Até porque tem imóveis aí de maior valor, que é o caso do Barracão, que está num lugar privilegiado do município e que poderia resolver a situação da prefeitura, ou parte da resolver. E tem tanta coisa aí, carros ainda que estão lá, para leiloar, e outra, como ele agora praticamente dilapidar alguns patrimônios do município para sei lá o que, pagar o que, né? Então acho que isso aí tem que ser, não pode ficar agora final de festa, que está terminando o mandato, e tentar com poucas coisas aí, nem sei como vai ser feita essa venda, se vai o preço que vai chegar, o valor desse imóvel, para quem vai vender, para quem não vai. Então é muito esquisito esses imóveis. Eu tive lá também, dá para entender que possivelmente venha favorecer um ou outro aí que tenha terras ali próximas
a isso. Então eu sou contrário a esse projeto e gostaria de atentar ao senhor presidente também que para aprovar esse projeto tem que ter 6 votos favoráveis, né? Então eu peço aí também a compreensão dos outros vereadores que também não deixe de lapidar os imóveis da prefeitura para atender um ou outro que a gente não sabe quem é. É tão somente isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a palavra. Continua o projeto em discussão. Gostaria de justificar o parecer. Na verdade, é um projeto que está há muito tempo na casa e a gente teve até a visita do nosso contador municipal, Cornélio, vindo informar para a gente a localização exata, que teve um requerimento, onde a gente solicitou a localização exata dos terrenos, fomos em loco visitar lá. E aí eu gostaria de pontuar alguns fatores que me levaram a rejeitar o projeto, né? Sobre a alegação do executivo que é desnecessário acumular bens imóveis e que o município atualmente passa por uma delicada situação financeira e que o produto da venda dos imóveis poderá ser revertido em equipamentos públicos de interesse da população. Então, o que foi localizado, pessoalmente por mim, é que características desses terrenos, que são áreas onde está havendo obras de desmembramento de lotes, estruturação de ruas, com implantação de escoamento e encanamento de esgoto, pavimentação e asfaltamento. Dos 8 lotes indicados, somente 2 oferecem condições para venda e construção, né? E o restante, pelo que foi constatado, salvo engano, são áreas de inclinação, ou seja, barrancos com vegetação presente, né? E eu não acredito que seja desnecessário, né? Desnecessário para quem acumular bens, né? Faço questionamento, talvez seja um posicionamento pessoal, e não representa de fato o interesse público no assunto. Pois, querendo ou não, essas melhorias que estão sendo feitas no local, de certa forma, elas vão valorizar os terrenos, né, que sendo da prefeitura, tornam um certo valor futuramente quando terminada. Quanto à situação financeira, né, aquisição de equipamentos, a gente não foi mostrado nenhum tipo de valores que seria pensado em se adquirir com a venda, e tampouco o que seria feito com esse direito, com esse recurso, né, alegando financeiramente. Então acredito que são basicamente essa falta de estruturação na justificativa de um projeto tão importante, né, que me fez dar o parecer contrário, e já adianto que meu voto também é contrário à aprovação dos projetos de lei. Só isso. Continua em única discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. O projeto foi rejeitado por 7 votos a 0. Nosso despacho arquive-se. Pode continuar, senhor secretário. Senhor presidente, como a vereadora está ausente aí e regimentalmente também não permite a votação quando o vereador autor do projeto não está, peço então que seja passado o próximo. E quando ela tiver, volta para a votação. É o secretário. Comunicado, né? Bom, a questão levantada aqui pelo vereador Gaia procede, portanto, ele fica retirado da pauta de hoje e poderá entrar na próxima, caso a vereadora esteja presente, que a autora do projeto é a Fafi. Processo 55316, são única do projeto de lei de decreto legislativo 2016, de autoria do vereador Alberto, concede o título de cidadão pratense ao Dr. João Otávio Bastos, reitor da Unifeog.
projeto de decreto legislativo concede título de cidadão platense. Coloco em única discussão. Concedo a palavra ao autor. Senhor presidente, do projeto. O senhor me permite eu falar aqui daqui? Permito. Então vou falar daqui. Senhor vereador, senhoras e senhores, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e aqueles que nos assistem. O presente projeto de decreto é que o Otávio Junqueira, ele tem ajudado muito a alunos do município. Ele é filho do Clineu, que foi vice-prefeito na época em que meu pai foi prefeito, e também depois, posteriormente, ele veio a ser prefeito. Deu bastante contribuição aí, e acho que nenhuma Câmara chegou a homenagear, né? Então, ele é uma pessoa importante regionalmente. Ir para a Prata também, Águas da Prata ajudou muito aqui também, teve muito voto aqui, quando saiu candidato a deputado. Então foi essa a razão que me fez a conceder esse título. Gostaria que todos os senhores vereadores me acompanhassem, né? Até porque ele também na Unifeob ele ajudou muitos estudantes com muitas bolsas aí. Eu também, todas as vezes que eu fui pedir intervenção, fui atendido para os munícipes aqui da cidade. Então, é esse o que eu tenho a dizer. Obrigado. Continua a discussão o projeto de decreto legislativo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nosso despacho aguardar na secretaria. Projeto 55416. Não, a promulgação da mesa diretora. Desculpe a falha. Processo 55416, sessão única do projeto de decreto legislativo 2816, de autoria do vereador Luiz Alberto, concede medalha de honra ao mérito ao senhor Tiago Fornazieri Dorna, que é o veterinário. Projeto de decreto legislativo devidamente formalizado, com justificativa e parecer, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer a palavra, eu coloco em votação. Se for favorável à mesma comissão, aprovado por unanimidade, nosso despacho, a promulgação da mesa diretora. Processo 56716, edição única do projeto de lei 3716, de autoria do Executivo, institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Projeto de lei, né? Projeto de lei do Executivo institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências, devidamente formalizado. Eu coloco em única discussão. Peço a palavra rapidamente. Conceda a palavra rapidamente para o vereador Fábio. Acho que o fundo, esse projeto é um projeto muito importante, né? A gente tem aí nesses últimos anos diversos conselhos participativos, deliberativos, né? E os fundos eles servem para justamente validar, né, o trabalho dos conselheiros, que são pessoas geralmente do setor público, do setor social, né, e que discutem vários temas da cidade, no caso do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, são muitas ideias, vários projetos, várias iniciativas em que o Fundo Municipal vai dar possibilidade de transformar em realidade, né? Então, é um projeto onde eu dei o parecer favorável e acredito que é benéfico aí para a cidade. Só isso. Continua em discussão o projeto de lei do Executivo. Ninguém mais querendo fazer a palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, nosso despacho a sanção do senhor prefeito.
Processo 57116, discussão única do projeto de resolução 0616, de autoria da mesa, que dispõe sobre doação de cesta básica natalina aos funcionários estagiários da Câmara Municipal. Projeto de resolução de autoria da mesa, devidamente formalizado, com parecer da comissão, ou melhor, do relator da comissão, Fábio Ferraz, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, nosso despacho à promulgação da mesa diretora. Os demais projetos, senhor presidente, é relativo à homenagem. Então, gostaria que desse, se todos a escolherem, votação em bloco. Eu posso falar o nome de cada um dos homenageados. São 4. Eu gostaria que fosse. E José Benedito agora depois fica constante a gravação e depois parece que há consenso, né? Depois na ata digitada ele faz a José Benedito de Freitas Oliveira, Maria Alice Eva, Célia Regina de Melo, João Batista Miguel dos Santos, Célia Aparecida Gaspar, Clélia, desculpa. Aqui está Célia. Ivan Roberto de Paula, corrige. Lázaro Aparecido da Silva Vicente, Osmarina Rosa de Oliveira, Ivo Moreira Marculino. Não sei se já morreu. Esse já morreu. Bom, eu coloco. Acho que ele pulou hoje das pedras. Eu coloco de comum acordo com todos os senhores vereadores todos os projetos de decreto legislativo em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu os coloco em votação em bloco. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade, nosso despacho à promulgação da mesa diretora. Terminado o material da ordem do dia. Terminado o material da ordem do dia, eu coloco a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Senhor presidente, essa palavra. Concedo a palavra ao vereador Luiz César Zarias Teodoro Dezim. Não é bem explicação pessoal, eu queria pedir à mesa, ao senhor presidente, que desse uma pensada com relação ao projeto da Previdência dos Funcionários Públicos, que está na casa. Eu sabia que tinha mais um. Que eu tive Foi bom. a felicidade de ter conversado com o Dr. Murali essa semana na prefeitura. Ótimo. Ele veio com uma secretária e tal, e ele disse, olha, por que o projeto não saiu de lá? Tal, tá certo que aquela nova vereadora lá falou que tem que fazer umas mudanças, aquelas coisas lá, mas aquilo ali não cabe ao projeto da Previdência, cabe ao Estatuto do Funcionário. Tem que haver uma alteração no Estatuto e não na Previdência. Porque a Previdência está ali de certa, está certinho. E outra, esse projeto tem que ser aprovado esse ano, porque a Prefeitura já até fez o concurso no qual a filha da nossa secretária aqui, a Mara, que passou no CPA 10. E tem que ser feito essa autarquia para que não tenha um poder do prefeito de mexer nessa Previdência no futuro. Para que viole isso aí. Acabou. Tem que lacrar isso daí. Então é muito importante que nós estudemos aí com mais rapidez, independente do sindicato. Porque o que o sindicato está propondo não existe. O que ele quer é outra coisa. Então, eu acho que o fundo de previdência, sim, se tiver que fazer alguma alteração, que o faça no Estatuto do Funcionalismo. Mas a previdência segue as normas do Banco Central, do fundo de previdência.
Então não tem o que mudar. Segundo ele me ocupou bastante tempo. Ele disse, não tem o que mudar. Isso aqui nós fizemos a cópia de tudo aquilo que é feito. Então a nossa casa, nós precisamos dar uma agilizada nesse processo. Se o senhor puder e nós todos aqui. Acho que já teve. É só isso. Obrigado. Continua a palavra livre, explicação pessoal. Vou levantar um assunto tão importante como levantou ele, mesmo que seja outro ou esse assunto. Ninguém mais quer fazer a palavra? Foi bom, eu agradeço, porque eu falei que tinha mais uma coisa e ela ia falar sobre isso. Inclusive, estive conversando com o vereador Fabinho a respeito, e era a intenção nossa colocar na próxima sessão, avisar a todos os vereadores, para, passando aqui na Câmara, dar uma compulsada no processo. E mesmo porque existem sugestões do sindicato, mas existe também uma troca de correspondência entre a casa e a Julice, que é do RH da Prefeitura. E ela deu uma resposta, não sei se o vereador Dezinho chegou a ver, uma resposta que é inteligível. Você lê e não entende. Sim. Né? Então... nós temos 15 dias, eu pretendo colocar na próxima. Agora, pode ser que eu ou adiamos, ou votamos, ou aprovamos, ou rejeitamos, eu estou pretendendo colocar na pauta na próxima. Mas pedir para que os senhores passem na casa e dar uma estudada, né? Porque, certo? Porque há inclusive, viu Dezinho, idoso, eu estive vendo agora... Ontem nós fizemos uma audiência pública em maio, inclusive foi publicado no jornal e houve uma audiência pública. Sim. É que depois daquilo, né, não é má vontade não. Não. Mas ficou pendente justamente. Desculpa interromper o pedido da vereadora, né, que fez um requerimento referente à hora extra. E que foi respondido, acho que na semana passada, né? Foi respondido isso. Foi respondido. Exatamente. Vocês são jovens, vocês lembram mais do que hora essa no salário final. Precisa fazer essa lei para depois aprovar do presidente. Senão depois não vai. Mas nós temos 15 dias para dar uma, né? Gente, alguém mais quer fazer uso em explicação pessoal? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal? Eu quero agradecer a presença de todos os senhores vereadores, da nossa frequentadora Cíntia, demais presentes e todos aqueles que nos ouvem de internet. Desejar uma boa noite a todos e convocá-los para a próxima sessão ordinária do dia 10 de novembro, chegando 1 hora antes, às 19, para recebermos aqui aquele que elaborou. Não, dia 8 audiência pública, ótimo, bem lembrado. Dia 8 audiência pública da peça orçamentária. E dia 10 às 19, dia 10 para 19, dia 8 às 17 horas. Dia 8 às 17, dia 10 às 19, 1 hora antes da sessão, para nós ouvirmos aquele que elaborou o projeto do plano diretor turístico. Boa noite a todos, está encerrada a sessão. Muito obrigado.